Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um filme desse canal, César Ramos da Extravox. Hoje nós vamos começar a estudar, a ler, a ver esse livro aqui, né, O Arquipélago Gulag, do Alexandre Solzhenitsyn, que é um russo, um escritor russo premiado, que ele denunciou para o Ocidente os campos de concentração da antiga União Soviética, onde morria milhares de pessoas torturadas de fome, de frio, todas aquelas pessoas, ou até fuziladas, que eram oposição ao regime, à ditadura comunista de Stalin e Lenin. Então isso aí é muito importante, pessoal, porque nós precisamos, diante da situação que nós estamos vivendo, usar todo o conhecimento possível, buscar cultura, buscar ser inteligente, porque nós só venceremos essa situação que nós estamos metidos agora com inteligência. Então, separei alguns textos desse livro aqui, que eu vou deixar na descrição, que está de graça na Biblioteca do Exército, pode ser baixado por qualquer pessoa. É maravilhoso esse livro, porque nos esclarece. Vocês lendo esse livro aqui vão ver certas coisas que acontecem no Brasil de hoje, que é justamente... E eu vou explicar para vocês o texto e depois eu entro em melhores detalhes. Então vamos ver o primeiro texto aqui. Lá na página 23 desse livro aqui, diz assim, há 3 tipos de buscas. Ele está falando de busca e apreensão, está falando das prisões, ele está descrevendo como é que eram feitas as prisões na antiga União Soviética. De âmbito federal, das repúblicas e regional. E em quase metade dos presos, em tais epidemias, né, as epidemias de prisões, né, a busca não excedia a região. Aquele que era destinado a ser preso por circunstâncias fortuitas, não interessa o motivo, né, a denúncia de um vizinho, por exemplo, facilmente era substituído por outro vizinho, tal como Pavel. Ele está falando de Pavel, uma pessoa um exemplo que ele deu, não interessa para nós. Outros houve que foram apanhados casualmente numa rusga, ou uma briga de bar, coisa assim, ou num apartamento, ou numa emboscada, e tiveram a audácia de fugir, nesse preciso momento. Antes mesmo do primeiro interrogatório, nunca sendo agarrados, nem levados a julgamento. Então ele está dizendo que tem pessoas que foram mais espertas, né? Quando viram que o país não tinha mais lei, não se cumpria a Constituição, não tinha mais justiça, eles deitavam o cabelo, fugiam. E aí conseguiam ir para outros países ou até se refugiar e sobreviver. Mas aqueles que ficaram e aguardaram justiça cumpriram a pena sofrida. É o caso da falta de proporções aqui, né? Do senso de proporção. Aqui, por exemplo, uma pessoa que pisou na grama comete um crime tão hediondo quanto aquele que matou, que traficou, que estuprou. É assim que os comunistas tratam os presos, né? Então, quase todos, na sua esmagadora maioria, se comportaram precisamente desse modo, com pusilanimidade, impotência e fanatismo. O que significa isso? Pusilanimidade é o covarde, o frouxo, se portou com fraqueza, se abaixou e levou. Impotência é a falta de poder, de autoridade, é a impossibilidade da pessoa se defender, então, impotente. E o fatalismo é aquela pessoa que é conformada, que aceita tudo, né? É um destino inexorável, vou seguir o destino, ou se Deus quiser eu vou me dar bem, e aí então acontece isso. Continuando, é certo também que o NKVD, que é a antiga KGB, né, que é a polícia política deles lá, na ausência da pessoa de que necessitava, obrigava seus familiares a assinar um aviso proibindo-os de qualquer deslocação e, naturalmente, não custava nada embarcar os que tinham ficado em lugar do fugitivo. Então era comum, ele ia procurar o Pedro não estava, levava a esposa dele ou um filho, não tem tu, vai tu mesmo. Então é assim que a polícia política do socialismo, da ditadura funciona. Continuando, a inocência geral engendra a inatividade geral. Pode ser que não o levem, pode ser que você escape. É o conformismo das pessoas. As pessoas se sujeitavam a esse tipo de barbaridade.
Então, meus amigos, viram aí nesse texto aí como é que eram tratadas as pessoas num país comunista como o nosso aqui, que não tem lei, tem censura, tem perseguição, tem prisões ilegais, tem confisco de bens, tem os bandidos tomaram conta, se solta bandido e prende pessoas inocentes. É assim que as coisas funcionam. Vamos continuar vendo mais um pedacinho de texto aqui para eu poder explicar melhor para vocês. Então aqui, continuando. A maioria fica inerte numa miragem de esperança. As pessoas têm uma esperança, não, vai dar tudo certo, estou vendo luz no fim do túnel, isso vai passar. Uma vez que é inocente, como lhe podem prender? Então, as pessoas se questionam, não, mas eu sou inocente, é um erro, enquanto arrasta o sujeito pelo colarinho, que não deixa se exorcismar. Então, aquela pessoa que reage, não, eu não vou, não sei o quê, fica conjurando, bradando, né? Exorcizar significa espantar os maus espíritos, esperneando, jus esperneantes, né? E é um erro, esclarecerão tudo e me libertarão. Isso é o ledo engano que as pessoas tinham, né? Outros são presos em massa. Isso é também absurdo, mas cada caso fica envolto nas trevas. É o caso que aconteceu no Brasil aqui, no 8 de janeiro. Prenderam milhares de pessoas, 1.500 pessoas de uma vez só, e aí o caso ficou por isso mesmo, prenderam inocente ou que não era inocente, prenderam pessoas que nem sabiam de nada, tias do Zap, velhinhas, velhinhos, crianças, mulheres, prenderam todo mundo. E talvez aquele ou outro, um ou outro, quem sabe o outro, né? Mas você, então, talvez aquele, por quê? Porque aquele fala muito, porque aquele fuma, porque aquele diz palavrão, como muitos aí, e então, vamos prender esse aí. Mas o cara é tão culpado quanto o outro que é inocente, não tá. E você, certamente, é inocente. Você ainda encara os órgãos como uma instituição com lógica humana. Pessoal, o Brasil não tem instituições ou órgãos com lógica humana. Eles distorcem as leis, distorcem a Constituição, não respeitam nada, não seguem as regras do processo. Então isso aí não existe lógica. Quem fica pensando assim, acaba na cadeia, como muita gente vai acabar na cadeia, porque fica aí alardeando, perde os direitos políticos, mas fica no país, podendo ir embora daqui e fazer uma resistência lá de fora para cá. Então, continuando, não há de esclarecer e libertar. Nesse caso, para que fugir? Então as pessoas querem, né, o Alan dos Santos vive dizendo nas lives dele que as pessoas têm oportunidade de ir embora, de fugir, de sair daqui antes de que o pior aconteça, mas eles ficam aqui. O que acontece lá na Venezuela? As pessoas que puderam fugiram de lá e estão fazendo a resistência lá de fora, escrevendo em jornais, fazendo matéria, denúncias internacionais. Aí funciona. Mas ficar lá no país para ser morto ou ser preso não adianta nada. Então não existe herói morto. E como você pode então oferecer resistência? Ele faz esse questionamento. Só piora a sua situação e impede que esclareçam o erro. Quer dizer, a pessoa tentar dar murro em ponta de faca não vai resolver, né? Ele não vai conseguir provar a inocência para aquele tribunal que persegue ele e que não quer entender que ele tem... A gente viu um condenado aí com 3.000 provas e está solto. Quer dizer, não interessa. Quando o sistema não quer que a pessoa seja presa, ela não vai ser presa. E quando o sistema quer que ela seja presa, ela vai ser presa por um WhatsApp, por uma mensagem, por um celular, vai ser presa por qualquer coisa, até por um cartão de vacina e pode ir para a cadeia e não sair mais. Você não só não resiste, como até desce a escada na ponta dos pés, como lhe ordeno, para que os vizinhos não ouçam. Então aqui é o pusilânime, aquele o fraco, o covarde, o frouxo que se sujeita a esse tipo de coisa e acredita nesses cantos de sereia. Não, comigo não vai acontecer. Pessoal, nós estamos vivendo uma ditadura. Eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos Dextravox, para a gente poder impulsionar esses assuntos. Eu vou começar essa semana, todos os dias, vou ler um trechinho dessa maravilhosa obra, que eu vou deixar aqui na descrição, está de graça na Biblioteca do Exército, todo mundo pode acessar. Vou deixar um filme maravilhoso aqui, que eu gostaria que todos os militares obrigatoriamente vissem esse filme, que é o Massacre do Katyn, que é uma história lá da União Soviética, da década de 40, que eles pegaram 20.000 oficiais e praças do exército polonês, botaram num trem, levaram para uma floresta e fuzilaram todo mundo e enterraram numas covas lá,
tinha uma retroescavadeira abrindo o buraco e eles fuzilando. Então é um filme horrível, né? Ruim de ver, muita violência, mas acontece que aconteceu e foi provado. Tem livros, tem filmes, tem documentos que comprovam isso. Então, os caras levaram os comunistas de boa, né? Acha que comunista perdoa alguém, acha que comunista vai ter pena de alguém, né? Então as pessoas precisam se antenar. Principalmente os generais aí, os melancia aí, tem que abrir o olho. Porque daqui a amanhã o cara, eu não gosto desse cara. Nós vimos o exemplo aí do general Cid, pai do coronel Cid, que foi proibido pelo Alexandre de Moraes de ver o próprio filho na prisão, se o filho não cometeu crime nenhum. Até aquela história de cartão de vacinação é pura balela, não? Ele não falsificou cartão nenhum, as pessoas já disseram. Quem é que falsificou? Todo mundo sabe. Então disseram, mas tinha no celular dele, tinha uma minuta de um AI-5, uma coisa, sei lá o que lá, um ato de golpe, uma coisa assim, assinatura, uma minuta, aí vão incriminar o cara por uma coisa que não aconteceu, que não tem assinatura, que não tem prova nenhuma, né? Mas é isso aí que acontece, pessoal. Então eu peço a todos, por favor, né, vejam o filme que eu vou deixar aqui na descrição, né, o Massacre do Katyn, baixe um livro se quiser, e amanhã vou continuar analisando esses fatos aqui que estão acontecendo no Brasil, onde tem um ditador que persegue a família, que persegue o patriotismo, que persegue conservadores, que persegue gente de direita, que não gosta de religião, que diz que a nossa democracia é relativa e que ele vai se vingar de todo mundo que não é comunista. Aqui só os comunistas têm vez. Será que o pessoal não entendeu ainda? Por favor, né?